Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, vamos estudar a porção de hoje, Parashá de número 38, Parashá Korah. Korah está em Números, a partir do capítulo 16, verso 1 a 18, verso 32. Temos Haftará em 1 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 14 até o capítulo 12, verso 22, e também em Isaías 33, 22. E na Brit Hadashah nós temos Atos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Queridos, toda vez que nós estudamos essa porção, a primeira coisa que nos vem à mente é a rebelião. Korah é sinônimo de rebeldia, sinônimo de rebelião. Então vamos ler aqui os versos iniciais e fazer aqui um apanhado do que seja isso, reforçando que o nosso objetivo é pegar esses princípios e aplicá-los no nosso dia a dia. Não faz nenhum sentido nós aprendermos a palavra ou estudar por estudar. Então, a Torá é instrução, ela é vida, ela nos coloca no padrão do eterno. A Torá, ela tem o mais alto conceito, ou seja, um conceito de excelência acerca do como viver. Se nós queremos saber como viver em excelência, conforme o Eterno fala, e Yeshua também fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando ele diz isso é por quê? Porque ele está resgatando o caminho de obediência, de dependência ao Pai. Ou seja, quando Yeshua veio, o nosso povo estava absolutamente rebelde. Como é da natureza humana, não se iludam. A natureza humana, ela é rebelde. Falava isso com o irmão essa semana. Por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por meio de Adão. Está lá em Romanos. E também por um homem sai o pecado no mundo. E aí João Batista, ele foi taxativo, ao afirmar: eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Agora, ele tira por si só como um ato milagroso? Não. Ele tira porque ele nos ensina como fazer. Ele tira porque ele tirou. Ou seja, o que a Kézia falou aqui hoje, o conceito do reino é um conceito de renúncia, é de abdicação. Renúncia da nossa vontade. A nossa vontade, queridos, sempre, não vou falar sempre, mas em 99% das vezes colide com a vontade do Eterno. Se não colidir no conteúdo, vai colidir na forma, vai colidir na falta de diligência, vai colidir na falta de zelo. Alguma coisa nós vamos deixar de desejar. E Yeshua, ele vem então e nos apresenta esse conceito de excelência, qual seja dependermos do Pai em todas as coisas. Por isso é que ele fala, e nós repetimos isso aqui, Shabbat pós Shabbat: eu não vim fazer a minha vontade. Então o problema do ser humano se resume à vontade, porque a nossa vontade é não depender de ninguém, nem de Deus. Essa é a nossa vontade. Só que Yeshua vem e fala assim: olha, eu dependo do Pai, eu não vim fazer a minha própria vontade. Eu não tenho vontade, é isso que Yeshua está nos comunicando. A minha vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E todos nós somos enviados, nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui com um propósito. Yeshua é o primogênito, fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é as primícias. Agora nós, aqueles que o seguem, aqueles que se fazem seus discípulos, um discípulo faz o quê? Ele faz aquilo que o mestre faz. Nenhum discípulo ele anda por si só.
Um discípulo, se ele é discípulo de alguém, ele está imitando o mestre. Então não faz nenhum sentido nós imitarmos o mestre Yeshua, aquele que fez a vontade do Pai, né, e nos dá uma ordem clara de fazer discípulos, né, ou seja, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, nesse conceito de discípulo, nós temos que compreender que nós não mais estamos no padrão de Adão, nós agora estamos no padrão de Yeshua. E quando nós olhamos para as porções que nós estamos lendo a Torá, a santa instrução do Eterno, vamos falar aqui desse tema tão triste e ao mesmo tempo tão comum e tão intenso até mesmo no nosso meio. E isso de fato é um pecado que precisa ser vencido a qualquer custo. Mas a boa notícia é muito fácil vencê-lo, desde que dependamos do Eterno. Hoje foi dito aqui, na hora do cortejo da Torá, foi dito isso, de uma pessoa que falou o Lashon Hará, a língua má, de fazer um comentário negativo. A tônica dos últimos estudos tem sido o Lashon Hará, tem sido a língua má. E essa língua má, na última porção, resultou ali no afastamento de Miriam, porque falou mal do seu irmão, que era líder do Eterno. Um líder que o Eterno escolheu, que o Eterno abençoou, que o Eterno capacitou para tirar o povo do Egito e para que fosse um instrumento por meio do qual o povo fosse ensinado acerca da Torá. Então ele recebe a Torá e ele entrega a Torá ao nosso povo, entrega a Torá a nós. Então isso é um privilégio, nós temos que nos atentar para isso, nós temos que acordar, eu acho que já é hora de acordarmos. Não podemos continuar dormindo, letárgicos, e também como foi dito aqui, e nós falamos todos os dias, eu comecei falando, a palavra não é para ser apenas estudada, ela é para ser estudada e convertida em atos. Se isso não tiver um impacto na nossa vida, para nos mudar, porque o errar é da nossa natureza. Agora, o corrigir também. O corrigir depende de nós. E aí está o livre-arbítrio, esse maravilhoso dom que o Eterno nos dá. Livre-arbítrio. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser fazer. Só que para que possamos fazer aquilo que queremos, o Eterno nos mostra de forma muito clara. Olha, esse é o caminho da vida. E esse aqui é o caminho da morte. Escolha uma vida. Um pai é um pai dizendo para o filho: não seja tolo, não seja tolo. Escolha o caminho da vida, o caminho da prosperidade, o caminho da obediência, o caminho da saúde. O caminho aí que você colherá bênçãos por andar nele. Então, para que você vai escolher um caminho que vai te colocar num grau de dificuldade e essa dificuldade ela tende a aumentar à medida que você vai se entrando por esse caminho? Ou seja, as instruções nada mais são do que um ato de amor do Eterno para conosco. Eu não estou falando isso de forma fofinha, porque o Eterno, enquanto o amor dele se traduz na obediência a ele tem um outro atributo que é muito forte, que é o atributo da justiça. Ele é um Deus justo. Hoje alguém falou aqui, o Eterno não fica devendo nada para ninguém, isso é óbvio. E todo esse mundo, todo o universo já foi feito nesse contexto de autossustentabilidade à medida que nós decidimos. Então, quando nós tomamos uma decisão, ela tem um impacto, ela tem um reflexo. Se está de acordo com a palavra, com a Torá, com a instrução, isso retorna para nós em bênçãos. Se está em desacordo, nós também colhemos o resultado disso. Eu queria que os irmãos abrissem Isaías,
Isaías 33, verso 22, só para a gente fixar bem isso. Isaías 33, 22. Quem achar pode ler, por favor. Porque Adonai é nosso juiz, Adonai é nosso legislador, Adonai é nosso rei, ele nos salvará. Amém. Baruch Hashem. Queridos, Adonai é o nosso juiz. Adonai é o nosso legislador. Ele é o nosso rei. Ele é quem nos salvará. E nós sabemos que Ele nos salva agora por meio de Yeshua. Yeshua é um instrumento do Eterno para nos salvar. Como? Nos livrando de nós mesmos, ensinando-nos essa autorrenúncia. E Yeshua viveu assim, se autorrenunciando. E é só assim é que nós vamos atingir o padrão. Porque toda vez que nós permitirmos que a nossa vontade se sobreponha do Eterno, nós estaremos ali em plena infração, da Torá, da lei, e obviamente nós colheremos o resultado disso aí. Então, o Eterno nos salva por meio de Yeshua, tá? Que isso fique bem claro. Números, capítulo 16, verso 1. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Natã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e Adonai está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação de Adonai? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. E aí nós já conhecemos a história. Nós sabemos aqui que Moisés coloca essa situação diante do Eterno, ele faz uma prova aqui, o Eterno confirma a sua autoridade, o Eterno pune os rebeldes, e logo depois de punir os rebeldes principais, ele pune mais uma vez a congregação, ele pune mais uma vez o povo. Inicialmente, Moisés, como um nato intercessor, e vendo uma situação tão grave, ele intervém e ora ao Eterno: Eterno, o Senhor vai punir a todos por causa de alguns? O Eterno ali considera, pune pontualmente, mas aí depois de novo vem a congregação. E quem era a congregação? Mais uma vez, quem era a congregação aqui? O nosso povo, o povo de Israel. Então não se iludam. Alguém falou vez passada, no estudo passado, isso são os estrangeiros. Gente, não se iludam, pelo amor do Eterno. A natureza humana, o Eterno não dá superpoderes para ninguém. Israel é eleita a nação sacerdotal, isso é fato. Agora, o remanescente será salvo. Tem inúmeros textos acerca disso. O Eterno não salva por nacionalidade. O Eterno não salva por filiação. E nós veremos aqui, a Haftará, por exemplo, de hoje, ela é fantástica nesse ponto. Filhos de Samuel, por causa da rebelião, do desvio dos filhos de Samuel, o povo pede um rei. Porque pedem um rei, se afastam do Eterno. Consequências. Bom, mas filhos de Samuel, como assim? Se rebelaram, fizeram aquilo que era contrário à palavra? Onde está o erro? Então isto tem que nos chamar a atenção.
Eu sempre falo, né, que nos estudos das porções fica sempre no ar. Também não ignorem isso. Fica sempre no ar quando todo esse espírito de rebelião, isso está no ar. Quando Rabino Shaul diz, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É disso que ele está falando. Nós não estamos num parque de diversões. Conquanto nós temos que apreciar a vida, curtir aí, como é um termo que todos gostam de usar, vamos curtir a vida. Eu não condeno esse termo, mas desde que esteja, obviamente, no contexto da aprovação da terra. Então aí sim eu estou curtindo. Aquilo que é bom, é aprazível, é aprovado pelo Eterno, certamente resulta em mim muita alegria em fazê-lo e deve acontecer com todos vocês. Mas mantenhamos vigilantes. O espírito de rebelião, ele sonda. E esse espírito de rebelião, gente, no direito, no direito, sobretudo aí o direito penal, ele trata do iter criminis. Iter criminis, uma expressão em latim que significa o caminho do crime. Então, entendam como o caminho do pecado. O caminho do crime e o caminho do pecado é a mesma coisa. O caminho do crime é a transgressão à lei civil, a lei penal do nosso país. Enquanto o caminho do pecado, ele é a transgressão à santa instrução pré-estabelecida desde o Éden e consolidada por meio de Moisés no Monte Sinai, para que nós tivéssemos isso escrito, e a Constituição, a lei maior, o Eterno fez questão de ele mesmo escrever em tábuas de pedra, ou seja, absolutamente indelével, ninguém apaga. São as cláusulas pétreas aí vem de pedra mesmo, de solidez. Então o próprio Eterno escreve com o dedo dele o pilar de toda a Torá, que são os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, melhor dizendo. Então essa aqui é a matriz, é a coluna, é a espinha dorsal por meio da qual todos os demais mandamentos, todos os demais livros da palavra, do Taná, da Brit Hadashah, tem por base. Ou seja, nada, absolutamente nada que esteja pós-Torá, pós 5 primeiros livros, pode contrariar a Torá. Não há essa possibilidade, não existe essa possibilidade. Então, eu sempre falo aqui acerca de interpretação. Interpretação é assim. A exegese, a hermenêutica, quando nós entendemos um princípio absoluto, fica muito fácil de nós identificarmos o relativo. Por exemplo, quando o mundo aí fora quer identificar uma nota falsa, ele não fica estudando uma nota falsa, ele tem que estudar muito bem a verdadeira para que ele identifique qual é a falsa. Então nós estamos aqui no verdadeiro, no conceito da instrução, nos 5 primeiros livros, como sendo a Torá, a instrução do Eterno, para que nós identifiquemos todo o resto. E aí, isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque de fato nós constatamos dia após dia que a vontade do Eterno, ela é absolutamente harmônica. Ela não coloca areia na engrenagem. Quando alguma coisa soa esquisito, você pode saber que tem algo errado. Então ali é hora de parar e revisar, se for o caso. Vamos estudar, vamos ver o original, vamos interpretar por princípios, e aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E o problema é que se nós partirmos de um raciocínio errado, a conclusão, a menor partícula errada vai resultar numa conclusão errada. Contaminou a conclusão. Então, por isso é que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos e ensinamos, para que nós não apenas erremos, mas para que não aconteça de induzirmos outras pessoas a errar.
E o Eterno também nos adverte quanto a isso. Nós não podemos acrescentar e nós não podemos diminuir. Já li aqui agora, Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Adonai, vosso Deus, que vos mando. Na semana passada eu li o texto, que fala de como nós muitas vezes adulteramos a palavra, sendo parciais, fazendo concessões que a palavra não autoriza. Então é nesse sentido, aí nós temos que ter muito cuidado e muito zelo. Então, queridos, aqui nós temos essa rebelião então, que se inicia, tal qual aconteceu com Miriam, falando mal de Moisés. Agora nós temos Cora falando mal de Moisés e de Arão. Qual que é a motivação de alguém ao falar mal de outra pessoa? Sobretudo uma autoridade, e sobretudo aquele que está debaixo dessa autoridade. Qual é a motivação? Inveja, sim, inveja. É querer estar no lugar de. E nós sabemos aqui pela própria genealogia que, afinal de contas, eu sou da mesma tribo, eu sou primogênito, eu sou mais velho, deveria ser eu e não ele. Eu sou mais capaz, deveria ser eu e não ele. E isso se traduz nesse tipo de conduta. Uma conduta de levante, uma conduta de insurgência. E o que é pior, mexendo em algo que foi o Eterno que estabeleceu. Porque se nós, queridos, todas as vezes que fôssemos tentados a falar mal de alguém, parássemos e fôssemos orar, buscar o Eterno, colocar a situação que está nos afligindo por qualquer motivo, e é óbvio que isto passa primeiramente pela autoanálise. Por que eu estou com isso no meu coração? Por que eu estou pensando isso? Seja em qual segmento for, no meu trabalho lá, eu tenho um chefe, por exemplo, por que eu quero o lugar dele? É lícito isso? Eu sou tão capacitado quanto, afinal de contas eu dependo do Eterno, eu creio que o Eterno faz o melhor para mim ou não. Ou seja, eu vou buscar, eu vou orar, vou colocar nessa situação, mas eu não profiro nenhuma palavra. Por quê? Porque se eu proferir, eu estarei infringindo a instrução do Eterno, no sentido de falar mal, na maioria das vezes, de uma autoridade. Nós não devemos falar mal de ninguém, pois não. Romanos 13 fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Adonai, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Adonai, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Exatamente. Queridos, o texto que eu quero ler mais uma vez, um texto muito conhecido, Tiago, capítulo 3, versos 2 a 5, diz assim: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Essa é uma máxima. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, não há ninguém perfeito, e isso é claro como a luz solar. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. É óbvio que nós buscamos não tropeçar, ou não tropeçar a miúde, ou até chegar ao ponto de não tropeçarmos. A nossa caminhada é assim. Tem que ser progressiva. Mas se alguém não tropeça no falar, olha aí, no falar é perfeito varão. Ou seja, amplamente é um ser humano perfeito. Tanto homem quanto mulher. Então, se não tropeçamos no falar, nós somos pessoas perfeitas. Nós estamos no padrão de Deus. E aí, como o que nós falamos é aquilo que está no nosso coração, se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, vamos falar coisas boas. Então é muito fácil de identificar o que está no coração de uma pessoa, porque Yeshua inclusive fala isso, não tem como tirar do bom tesouro coisas más.
Então, o que está dentro? Aí, na hora que a pessoa começa a falar, nós já percebemos o que está dentro. Como ela se pauta, como ela se conduz, como ela vê a vida, como ela quer, de fato, conduzir outras pessoas. Se alguém não tropeça para falar, então é pessoa perfeita, capaz de refrear todo o corpo. Então, a língua é a primeira coisa que nós temos que domar. Primeira coisa. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede com uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Então, gente, a partir do momento que nós lançamos uma palavra, não temos mais como correr atrás dela e fazer ela voltar para dentro. O dano já foi feito. E aí alguém testemunhou aqui hoje, que fez isso, proferiu lashon hará, língua má, falou mal de alguém e teve que correr atrás da reparação. E é isso mesmo que devemos fazer. Falei mal de um irmão, eu tenho que aquele irmão falar assim: olha, eu falei mal de você, você me perdoa. E se eu falei mal com outro irmão, eu falo assim: irmão, eu falei mal daquele outro irmão com você, eu pequei, eu já fui até o irmão, já me desculpei com ele, e aí eu estou te pedindo perdão também, porque eu transgredi aqui a instrução do Eterno, no sentido de falar mal de alguém. Isso é falar mal de alguém. E isto é muito mais grave numa escala aí, numa hierarquia, é muito mais grave quando a pessoa de quem falamos está investida de alguma autoridade. E aí não importa, querido, se é uma autoridade secular, se é uma autoridade religiosa, não importa. Porque o texto que foi lido aqui agora, Romanos, diz que toda autoridade foi por Deus instituída. Ah, mas o cara é isso, o cara é aquilo, então não interessa. O Eterno, de algum modo, permitiu que ele ali estivesse, seja para o nosso bem, ou seja para nos punir. Ou seja, é o que nós merecemos. Autoridade secular, né? Sim, autoridade secular. De autoridade secular. Porque, obviamente, uma autoridade, Moisés e Arão aqui, por exemplo, depois de tudo que o Eterno fez, desde o momento que eles se apresentaram para Faraó, todo o povo sabia que eles estavam investidos de autoridade, principalmente diante de todos os sinais que lhe seguiram. Então, isso não deveria haver nenhum tipo de dúvida do povo acerca da autoridade de Moisés. E, na verdade, queridos, não havia. O problema todo é quando alguém se levanta querendo usurpar a posição de outra pessoa. É o que aconteceu com Cora. E aí ele leva aqui mais alguns com ele, de cara, temos aqui Datã, Abirão e On sai fora, ele some de cena, e fica Cora, Datã e Abirão e as suas respectivas famílias, lembrando mais uma vez que os filhos de Cora não foram atingidos por essa sedição. Ou seja, apesar de tudo, felizmente, os filhos de Cora foram poupados. Poupados porque simplesmente foram, porque optaram por não participar de nenhuma sedição, de nenhum levante, de nenhuma insurgência. Ou seja, agiram com sabedoria. Então, o pecado do pai aqui não atingiu o filho, como a palavra assegura. Então, cada qual é responsável pelo seu pecado. Quando fala, queridos, que o Eterno visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, isso é por conta da própria iniquidade do pai, no sentido de não ensinar para o filho aquilo que é correto. Porque quando ensina, quebra na primeira. Porque ensinou ali, cumpriu o chamar, está cumprido. No sentido de ensinar. Agora, se o pai não faz isso, isso vai sendo postergado. De algum modo,
houve falha ali na questão da instrução. E aí cada qual responde por si. Um pai pode ensinar todos os princípios para o filho e o filho optar em não seguir. Significa que o pai foi negligente? Não, o pai cumpriu o seu dever. Aí o filho responde. Agora, se o pai que tem a obrigação de ensinar não ensinou, aí é a responsabilidade do pai. Pai que eu digo, pai e mãe, né? É uma responsabilidade familiar do casal. Por isso é que nós insistimos tanto aqui no tocante à educação dos filhos, né? Porque de fato, gente, é o pilar. É o pilar. Essas criancinhas de hoje, né, elas precisam entender da forma correta como agradar ao Eterno, para que mais tarde elas não tenham nenhuma dificuldade em fazê-lo. Elas têm que aprender, por exemplo, que tem que controlar a fala, para não falar mal de ninguém, para não falar de autoridade, para não ser uma pessoa insubmissa, um rebelde, porque senão essa pessoa colherá as consequências desse ato. E isto, para os infantes, depende dos pais, aquilo que nós estamos ensinando. Segunda Crônica 6,36 diz assim: quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros, e tu te indignares contra esta tua gente, e os entregares às mãos dos inimigos para os castigarem, de modo que os levem em algum cativeiro para alguma terra, longínqua ou próxima. Esse texto faz parte de quê, gente? Segunda Crônicas 6,36. Faz parte de que esse texto? Quem está falando aqui? Um de cada vez. Hein, gente? Uma oração, Segunda Crônica 6, tem uma oração muito conhecida. Então aqui Salomão está fazendo uma oração para o Eterno, clamando pela misericórdia do Eterno, que quando alguém pecasse, infringisse a norma, a Torá, né, que o Eterno tivesse misericórdia dessa pessoa, se a pessoa orasse, se arrependesse, orasse, buscasse arrependimento ali, né, que o Eterno perdoasse. Então, queridos, e esses pecados têm muito a ver com a nossa língua. Salmo 39:1 fala assim: eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecareis com a minha boca, não pecareis em palavras. Salmo 39, verso 1. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. É a questão do testemunho. Foi falado isso aqui hoje também. Que testemunho eu estou dando? Porque quando nós falamos para alguém, né? O testemunho está dado. Essa pessoa já está ouvindo algo que saiu de nós, e aí, se saiu de nós, o nosso coração está apontando nessa direção. E ao invés de glorificarmos o nome de Adonai, nós estamos fazendo exatamente o contrário, com a nossa boca. Então, esse salmo de Davi, né, ele pede para... Ele ora falando que ele vigiaria os atos e não pecaria em palavras, que ele ataria uma mordaça na boca, né? E nós precisamos, gente, antes de proferirmos alguma palavra, de fato, meditarmos. E aí tem um ditado no mundo aí, né, que ele roda aí, todo mundo conhece, né, aquele negócio, o filtro daquilo que eu vou falar, isso vai trazer algum proveito? Isso vai edificar alguém? Isso serve para tudo, né? São aquelas piadas muitas vezes que a pessoa conta. Por que eu falei isso? Não é nada a ver, né? Eu acabei falando uma chocarrice, algo que não edifica, fora de contexto, né? E aí nós estamos deixando sair da nossa boca palavras que não edificam, e o que é pior, palavras que muitas vezes denigrem a própria fé, né, que nós declaramos.
Então, o nosso testemunho nesse ponto não é um bom testemunho. Então, vigiemos. Provérbios 10:19 fala: quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é uma pessoa prudente. Provérbios 13:3: a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Olha aí, reflete antes.